literaturas do povo negro. A literatura de expressão negra surgiu como uma forma de representação da subjetividade negra diante da literatura oficial canônica, que reflete o paradigma da dominação cultural branca. Ela demarca o rompimento com aquela visão do negro estereotipado, pois retrata suas vivências, mostrando-os como sujeitos do seu discurso e de sua ação em defesa de sua identidade cultural. O ciclo de conferências e mesas temáticas organizados pelo NEAB da Universidade Estadual de Montes Claros, pela ONG Católicos pelo Direito de Decidir, pelo PET de Ciência da Religião, pretende visibilizar a produção literária e acadêmica do povo negro, tendo como objetivo evidenciar que a diáspora negra sobreviveu e sobreviverá, superando as cicatrizes que assinalaram sua dramática trajetória. Se um dos sítios onde a discriminação se faz presente é na produção literária, será a partir da subjetividade negros e negras, de suas vivências e de seu ponto de vista que se tecerá as narrativas e abordagens conceituais refletidas e discutidas no presente evento. Muito boa noite a todo mundo que está conosco aqui nessa live, uma live de encerramento da nossa Semana da Consciência Negra. E o tema dessa noite será justamente a escrita libertária de Carolina Maria de Jesus. O nosso convidado é o professor Dr. Wagner Rocha. O professor Wagner Rocha é autor dos livros Os Dias Partidos, de 2019, Crepúsculo de Arame, de 2014, Poesia e Pós-Metafísica em Heidegger, de 2011, e Lapso, de 1998, além de ensaios e artigos em revistas especializadas. É doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e mestre na mesma área pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio. É professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Além disso, o professor Wagner exerceu o cargo de diretor de Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Montes Claros no período de 2011 a 2015, além de outros cargos administrativos. Quando cursava a graduação, atuou como presidente do Diretório Central dos Estudantes do DCA da Unimontes. Professor Dr. Wagner Rocha, com imensa satisfação que nós recebemos a sua presença no nosso evento e com imenso carinho que nós podemos dizer que nós temos você aqui com autoestima e com grande satisfação. Professor Wagner é um amigo, é um companheiro e nessa noite estaremos em boa companhia. Professor Wagner, com você a palavra. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo, professor José Maria Pereira Carvalho. Inicialmente, agradecer pelo convite de poder estar aqui nesta noite falando de um tema tão importante e tão necessário, sobretudo em nossos dias. E também parabenizar o NEAB por essa grande iniciativa, o NEAB da Unimontes, como sempre, atuante, proporcionando reflexões de cunho social muito elevado, e isso é muito bom para todos nós. Então, agradeço muito aí pelo convite. Eu espero poder, nesta noite aqui, dar uma modesta contribuição à proposta temática, que é justamente discutir a questão da escrita libertária de uma escritora negra, favelada, pobre, que teve na pele, vivenciou na pele vários tipos de violência, discriminação, e conseguiu, com muito brilhantismo, através da sua arte literária, ela conseguiu então aí deixar um legado tão importante aos nossos dias, um legado cultural, um legado da palavra, da arte, de um significado assim extraordinário. Então, através do nome da Carolina Maria de Jesus, eu gostaria de saudar aqui a
todos os pretos, os negros deste país, né? Todas as mulheres pretas, negras, faveladas, não é? Sofridas deste país, que foram tão bem representadas, né, na literatura de Carolina Maria de Jesus. Muito bem, eu gostaria de iniciar nessa nossa conversa de hoje, né, até ressaltando que, de certa forma, assim, eu não sou um especialista na obra de Carolina Maria de Jesus, né, eu apenas sou um leitor, e é a partir do meu olhar como leitor que eu gostaria de falar aqui, né, de dar essa minha contribuição, né, de poder abrir um diálogo ali sobre, né, um tema tão especial. E dizer o seguinte, né, é assim que a Carolina Maria de Jesus, hoje, né, ela é estudada não só no Brasil, né, mas também no exterior. Ela é, hoje, a sua obra é objeto, né, de várias pesquisas, é objeto de vários debates, e, com certeza, o trabalho dela só veio enriquecer, né, a literatura brasileira. Então, eu gostaria de dividir um pouco a minha fala em alguns momentos, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar um pouco sobre essa relação literatura e sociedade, literatura e política, literatura e engajamento, né? E depois discutir a questão da literatura e testemunho, falar um pouco sobre a retórica do testemunho, e aí, a partir desses horizontes, poder entrar, então, exatamente na questão da retórica presente, a retórica do testemunho presente na obra da nossa Carolina Maria de Jesus. Olha, a partir do primeiro tópico que eu citei aqui, quando nós discutimos literatura e testemunho, né? Aliás, literatura e sociedade, nós temos lá, por exemplo, a questão de a percepção, e essa percepção, a percepção muito clara, né, presente na obra da Carolina, que é a percepção de que literatura não é perfumaria, né? De que literatura não é um mero entretenimento para o espírito humano, de que literatura não é simplesmente um ornamento, um enfeite para a vida, não é? Então, assim, a literatura, na verdade, como ela não é nada disso, ela é um compromisso com a vida, ela é um compromisso com a realidade, ela é um compromisso com a humanidade, não é? Então, sendo um compromisso com a humanidade, sendo um compromisso com a vida, então, simultaneamente, ela é um compromisso conosco mesmos, né? Ela é um compromisso com a sociedade, é um compromisso social. Então, assim, nós temos que ter clareza dessa percepção, inicialmente, para poder compreender um pouco o que essa autora tão insignificante traz em seus escritos, né? E é claro que aí vamos lembrar de um crítico literário fundamental para o Brasil e para o mundo, que é Antônio Cândido de Melo e Souza. E o Antônio Cândido, a partir de suas ideias, né, revolucionárias em torno da sociedade e em torno da literatura, ele vai exatamente contribuir profundamente para discutir essas questões e situar a literatura como uma atividade fundamental e necessária para a vida humana e para o corpo social, e para a organização social, para a vida social, não é? E para a formação da consciência crítico-reflexiva, para a formação da consciência política, para a formação da consciência revolucionária de sociedade que nós temos que ter para atingir a transformação. Então, literatura é transformação. Então, literatura não é simplesmente uma atividade mental, né, subjetiva, mas, pelo contrário, né, ela é uma atividade que nos permite exatamente estabelecer pontes, estabelecer diálogos com o mundo. Aquilo que o próprio Sartre já dizia, né? A literatura desvenda o mundo, é um desvendamento do mundo. Então, nós temos que compreender essa questão inicial quando tratamos exatamente de uma obra tão importante, de um conjunto de obras tão importante, que é exatamente os escritos
de Carolina Maria de Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Tanto é que o Antônio Cândido, ao discutir um texto belíssimo, né, questão de literatura e direitos humanos, ele vai dizer que a literatura ela tem que ser colocada, ela tem que ser incluída como um direito humano fundamental, assim como você tem direito, né, à saúde, direito à alimentação, né, direito ao trabalho, direito à liberdade, que você tenha também o direito à literatura, ao acesso à literatura, que a literatura não seja algo negado, que a literatura não seja algo vilipendiado pelos poderes constituídos, que a literatura não seja colocada, né, na sarjeta, mas que a literatura possa ser, de fato, algo aberto para que as pessoas tenham acesso livre e para que elas possam, então, usufruir desse acesso, né, de maneira belíssima, de maneira democrática, de maneira coletiva, porque a sociedade, a literatura está profundamente relacionada exatamente à educação do homem. Então, nós temos que ter em mente essa consciência, né, da importância que tem o escrito literário, em que cada país, com seus escritores, né, contam a sua história, não é? Porque a literatura está relacionada também à própria história humana. Então, ela também nos ajuda a compreender o contexto histórico, nos ajuda a compreender os elementos que permeiam a vida social do homem, né? Aquele homem localizado em seu continente, em seu país, né? Em seu espaço de vivência, em seu espaço social. Então, este é um fato fundamental. E a Carolina Maria de Jesus, como uma escritora muito lúcida, como uma mulher muito antenada com as questões, né, do seu tempo, ela situa-se exatamente, né, na favela de Canindé, em São Paulo, né, ali o seu espaço geográfico, mas que se tornou conhecido, né, em vários cantos do mundo a partir dos seus escritos. E mais ainda, né, uma mulher brasileira, né, e em muitos momentos da sua literatura ela fala para o Brasil, né? Ela se expressa para o seu país, ela se expressa exatamente para as pessoas do seu país, mediante as questões que ela coloca e nos chama muito a atenção. Muito bem, então esse aí é o aspecto fundamental, né, que nós temos que colocar. Sem dúvida alguma, Virgínia, literatura é a arte, né, é um ato, sim, de resistência. Muito bem lembrado. De grande resistência. E Carolina Maria de Jesus, ela é, sim, uma escritora, né, de resistência. Resistência às mazelas sociais, resistência ao capitalismo selvagem, resistência às atrocidades, resistência ao feminicídio, resistência a todo tipo de violência, né, pelo qual as pessoas passam no dia a dia, no seu próprio cotidiano. Com certeza é isso mesmo. Então, o que acontece? Então, acontece exatamente que nós temos que pensar essa questão a partir do momento em que nós concebemos a literatura como essa arte intrínseca, né, com relação à vida, né? Essa questão que premente com relação ao que nós vivemos. Porque exatamente esse ponto é fundamental. Esse ponto é necessário colocar. Quando entramos, então, nessa discussão, o que nós observamos? Nós observamos que, ao se tratar daquilo que aqui nos chamar, vamos aqui considerar, né, como várias pessoas, vários pesquisadores já consideraram e entendem isso, que a escrita de Carolina é uma escrita testemunhal, um testemunho, não é? No próprio mestrado de letras, né, que eu estou lá trabalhando esse semestre, conteúdo, uma disciplina com os alunos, né, e o recorte da disciplina é a literatura de testemunho, e que nós podemos analisar e ler, né, 3 obras específicas sobre o testemunho.
né? Uma delas é um romance chamado As Meninas, de uma escritora chamada Lígia Fagundes Telles, né? Outro romance é um romance de Renato Tapajós, que é um romance chamado Em Câmera Lenta, e depois um livro de poemas de um poeta muito bom, um poeta maravilhoso, chamado Alex Polari. Essas três obras, elas foram escritas no contexto da ditadura militar no Brasil. Essas três obras, elas foram escritas num contexto de total desmando, né, de total atrocidade. E as três obras revelam o testemunho daquele período. De modo mais específico, né, as torturas que as pessoas sofreram, as violências que as pessoas sofreram, os assassinatos, né, as várias formas de violência ali presentes, e que, por exemplo, Alex Polari registra isso de maneira belíssima em seus poemas, porque ele foi vítima, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi violentado, né, pela ditadura, assim como também o próprio Renato Tapajós também foi violentado pela ditadura. Então, o que eles escrevem, né, eles dão o testemunho de uma vivência, eles dão o testemunho daquilo que eles viveram e sofreram na pele, as agonias de um poder opressor, né, constituído neste país, e que de maneira totalmente irresponsável, né, e totalmente sem nenhum tipo de razão nem fundamento histórico nem nada, o presidente atual do Brasil propôs que a prova do Enem tratasse então a ditadura militar como uma revolução, né? E não como um golpe, né, que aconteceu em 64, né, e tudo. Então, veja bem, só para nós termos uma noção, né, da gravidade que né, esse tipo de situação e tudo. E muitas vezes nós ainda encontramos algumas pessoas, né, que são até mesmo assim, são chamadas de pessoas esclarecidas, de pessoas estudadas, de pessoas assim, né, letradas, né, e tudo, dizendo que o melhor período que o Brasil viveu foi o período ditatorial, né? Então, olha bem que absurdo, né, e tudo. Então, o que acontece? Então, esse meu interesse pelo testemunho, né, isso de poder estudar o testemunho, de poder ler sobre o testemunho, isso ocorreu quando eu fazia minhas pesquisas para o doutorado, né, quando eu tive acesso a um brilhante poeta judeu chamado Paul Celan. O Paul Celan era um judeu alemão, né, um poeta de peso, né, um poeta maravilhoso, e era um poeta, né, um perseguido, foi vítima das atrocidades do período nazista, e que teve os seus pais assassinados no campo de concentração nazista. E esse poeta escreveu versos muito pontuais, né, de registro daqueles momentos de sofrimento porque ele passou com a sua família no campo de concentração, e poemas esses que se tornaram assim marcas fundamentais da sua poética, né? E ali dando um testemunho, né, de uma vivência, de um momento difícil, né, de perseguição aos judeus, né, de perseguição ali aquelas várias pessoas ali que foram vítimas, né, e toda aquela atrocidade que aqueles momentos não tem como, não é espaço para a gente poder contextualizar melhor e falar mais sobre isso, mas que, na verdade, como todos sabemos, um período, né, muito, assim, muita agressão, né, de muita atrocidade, né, assim, tanto é que Adorno já dizia, né, quer dizer, será possível escrever poemas após Auschwitz, né? Ou seja, tamanha, né, a dor, né, tamanha a tragédia, tamanha a catástrofe e tudo, e muitas vezes como exprimir o inexprimível, né, aquilo que é difícil de exprimir, né?
Então, o que acontece, então, pensando aqui na nossa poeta de hoje, dessa noite, né? Ela que também foi chamada, né, de a poetisa negra, né? Era o nome dela, assim, o codinome, né? Que foi conhecido também por nome de Jesus. Exatamente assim, voltando na Carolina, pensando exatamente essa questão, né? Essa questão de que, de certa forma, em meio às sombras da vida, a poesia se torna luz, né? A poesia se torna redenção, a escrita se torna redenção, a escrita se torna algo importante, não só para registrar aquele testemunho, mas como também para poder ser também um momento de sublimação da própria existência, né, do próprio existir humano. E por que nós falamos isso? Porque uma coisa, meu caro professor José Maria, né, uma coisa, né, é exatamente você dizer sobre tudo isso, estando do lado de fora, não ter sido a vítima direta, né, ou não ter um testemunho direto daquela vivência, né, como nós estamos falando aqui agora, como nós estamos tratando aqui agora, a partir do distanciamento pessoal, do distanciamento histórico até mesmo, né? É uma coisa você falar, né, dessa forma que nós estamos falando aqui, a outra coisa é você falar no lugar daquela vítima. É você falar, você se colocar, né, ou você ser a própria, aliás, melhor ainda, é você ser a própria vítima. Não é? É você ser a própria vítima. É você ser aquele que sobreviveu à tragédia e que pôde, né, dar um testemunho real daquilo ali. Então, não se trata de uma ficção, não se trata de uma literatura ficcional, não, de uma escrita ficcional, mas sim se trata exatamente de uma escrita real, né? Mas se trata exatamente de uma escrita que tem o seu pé na realidade, né? Que tem, na verdade, a sua constituição estética, não é? Pautada pela vida real, né? Pautada por uma dor real. Né? É disso que nós estamos tratando. Então, veja bem, como é curioso observar isso. Né? Como é curioso observar isso. Então, ao se tratar da Carolina Maria de Jesus, essa escrita libertária que nós estamos chamando, né? Libertária exatamente nesse sentido, né? De que ela assume uma identidade, né? Ela realça a sua identidade de negra, de favelada, de mulher, de pobre, né? E tudo mais, de brasileira, ela é de catadora de papel, sul de São Paulo, né? De favelada, ela assume essa identidade, e essa identidade é que, na verdade, possibilita a constituição de sua obra, ao mesmo tempo se constitui como um testemunho, ela também se constitui como um pedido de socorro, não é? E, simultaneamente, como uma denúncia social, não é? Como uma denúncia social. Então, veja como que a desigualdade social deste país, como que a desigualdade social, né, é tão larga, né? É tão, assim, agressiva, tudo, e ela, então, ela fomenta, né, a possibilidade, exatamente, de que no encontro que a pessoa tem, né, no caso ali, o sujeito pensante, o sujeito reflexivo, ao mesmo tempo, o sujeito participante, né, daquele contexto histórico, ele possa transformar em poesia, transformar em escrita, transformar em literatura, até todas aquelas dores que acabaram ali proporcionando, né, vários tipos, né, de situações para a própria vida daquela pessoa. Agora, seria importante ter algumas imagens, né, para poder a gente mostrar aqui a Carolina Maria de Jesus, e a partir das imagens a gente então conversa mais
sobre sua obra. E são imagens que nos permitem apenas ilustrar, né, algumas questões assim, do ponto de vista mais que chama atenção na questão da Carolina, né? E lembrando que, Maria, as imagens estão prontas aí. Nós vamos colocar agora, professor Wagner, as imagens. A Maria está preparando para a gente. Isso. Bem, aqui uma imagem com, né, o título dessa fala de hoje, né, tudo. Assim, tudo uma foto da Carolina, né? Pode passar. Aqui são na verdade, fotos de outras obras dela, né? Carta de Despejo, Diário de Tita, Casa de Alvenaria, que eu vou comentar um pouco sobre isso mais tarde. Muito bem. Pode passar. Então, aqui, ela escrevendo aqui, né, manuscrito, né, porque ela escrevia tudo à mão, né, eram os seus manuscritos, né, e esses manuscritos aí foram mais de 20 cadernos que ela escrevia, né, cadernos que ela encontrava no lixo, ela encontrava entre os papéis, né, ali nas ruas de São Paulo, né, então ela pegava esses cadernos e escrevia nesses próprios cadernos, né, fazia suas anotações, aí tinha pontos, né, tinha fragmentos de romances, né, poemas, até mesmo letras de música, né, assim, então assim, tanto é que ela também foi compositora, né, e tudo. Então assim, tudo ali ela escrevia, né, né, usava esses cadernos para poder registrar, né, as questões das suas vivências, né. Pode passar. Aqui a foto de um encontro dela, né, com a escritora Clarice Lispector, né, uma foto muito bonita, né, foto. Veja como aqui, né, nessa foto aqui a Carolina também assim, né, tá feliz, né, com um semblante muito alegre, né, um momento de alegria da vida dela, né, e talvez a função, né, de que vou comentar mais tarde, né, sobre a questão do sucesso editorial, a mais do livro Quarto de Despejo, Diário de Favelado, né, que ela publicou. Outra foto aqui dela, também belíssima, né? Foto muito poética, por sinal. Então, essas fotos são mais para poder assim, ilustrar um pouco, né? Assim, muito bem, Maria, pode passar. Uhum. Ok, pode passar. Ok, mais uma, né? Muito bem. O som melhorou, tá mais alto agora? Oi?
Ah, melhorou, que bom. Desculpa aí, claro que as tecnologias são complicadas. Então, dando sequência aqui a esse momento, né? Vejam bem, o que é importante nós observarmos nessa escrita testemunhal libertária, né, da nossa Carolina Maria de Jesus? É observar, olha bem, uma escritora, né, que nasce aqui em Minas Gerais, em Sacramento, né, que era uma comunidade rural, né, e tudo. Ela nasce no dia 14 de março, né, de 1914. E, por coincidência, é exatamente assim, o mesmo dia de nascimento do poeta Castro Alves, né? Uma coincidência, né? E ela, então, ela faz aniversário, né, no mesmo dia de Castro Alves, né? No caso aqui, o dia e o mês, né? E ela morre em São Paulo, né? No dia 13 de fevereiro de 77, né? Ou seja, ela faleceu aí com 62 anos de idade, né? Agora, um jornalista, né, chamado Audálio Dantas, né, que estava naquele período ali escrevendo para a Folha da Noite, né. Um dia o jornal, né, dar a esse jornalista tarefa, missão, né, isso já no ano de 58, que ele pudesse então fazer uma reportagem sobre, né, a favela do Canindé em São Paulo, que não existe mais, e naquele período eram as primeiras comunidades ali, né, as primeiras favelas da cidade, para ele poder fazer ali, né, uma matéria, uma notícia, aliás, uma matéria ali, uma reportagem, né, sobre a favela, né. E aí então ele se depara então com aquela mulher ali, né, e Carolina, e ela muito ansiosa, né, para poder mostrar mostrar os seus escritos, né. Ela tinha consciência do que ela escrevia e ela vivia nas redações dos jornais tentando publicar alguma coisa, tentando mostrar seus escritos ali para os redatores, para os editores, né, para que sejam publicado alguma coisa, né, e tudo. E ela tinha essa ansiedade, então ela mostra esses escritos ali para o Audálio, né, e ele então ele se surpreende com o que ele vê ali, né, com aqueles escritos ali, ele fica surpreendido. Então ali ele percebe, ele vê naquela mulher uma força de expressão muito grande no que ela escrevia, na sua literatura, nos seus escritos. Ele vê naquela mulher ali um potencial muito grande, né? Então ele que é o primeiro a dar vazão, né, de maneira mais específica, né, aquele trabalho dela, então de divulgação, né, e tudo. E ele chega a dizer o seguinte, que diante daqueles escritos, né, talvez nem seria mais possível assim, ele escrever mais nada, né, porque o que ela já colocava ali já era um escrito bem melhor do que o dele, né, porque estava ali muito presente, né, tudo que era a vivência na favela, no cotidiano, né, e tudo mais, as coisas que aconteciam, porque a Carolina ela escrevia assim, desde aquelas coisas assim, dela poder sair na rua para ver alguma coisa assim, uma coisa, né, banal, né, tem uma coisa maior, tem uma coisa, um acontecimento mais, mais forte, né, e tudo. Então era muito, aquela coisa muito, né, do escritor, né, de estar sempre antenado, né, estar sempre ligado, né, aos acontecimentos mais corriqueiros, até as coisas, né, assim, de dimensão maior, né, da própria existência humana. Então, nesse sentido, é que então o seu trabalho, a sua obra ganha essa dimensão toda, né? Tudo. E tanto é que inicialmente, né, a Folha da Manhã publica ali aqueles, né,
ali, os 20 cadernos dela, né, que ela escreve ali, o quarto de despejo está no meio deles ali, os manuscritos, né? Então, o Aldário Dantas, então, procura, né, providenciar, né, as publicações ali, a Folha da Manhã já publica algumas coisas, né, já, depois a revista Cruzeiro também publica, e tudo, e no ano de 60, né? Então, assim, e ali, e o curioso, né, o curioso é porque, assim, ela estudou pouco, né? Ela só mesmo conseguiu se alfabetizar, aliás, ela é uma semi-analfabeta, né? Ela alfabetizar assim, no sentido mais assim rudimentar do termo, né? Ler e escrever, né? E mesmo assim, né? A grafia dela não era essa grafia correspondente àquilo que nós chamamos de um português culto, né? Formal, né? Na nossa língua e tudo. Então, ao publicar os seus escritos, né, os editores, né, fizeram questão, inclusive, de permanecer, de manter a grafia original da escrita da Carolina, né, de manter a grafia original, né, de manter aquela semântica original, aquelas palavras que ela escrevia, aquilo que nós consideramos de maneira equivocada, né, no português nosso, mas que fosse mantido aquilo ali, né? E aquilo foi mantido, né? Uma marca da própria escrita dela, né? E ao mesmo tempo também já é ali uma forma, né, de contrapor aos próprios padrões da própria língua, né, e tudo mais. Então, assim, então aquilo é mantido, né? Tanto é que vamos ver que mais tarde alguns poemas dela, que nesses poemas, né, a gente pode observar, né, a grafia diferente, né, nesse, nesse sentido. Então, isso aí foi um ponto, assim, fundamental. Agora, assim, Quarto de Despejo, já de Favelada, né, um livro, né, que as narrativas do livro rendeu a ela, né, assim, com certeza, né, rendeu a ela ali um sucesso de edição, né, traduzido para vários idiomas, em vários países, né, mais de 40 países, né, 14 idiomas, né, ela ali relatando as andanças dela por São Paulo, catando papel, como catadora de papel, né, relatando o seu cotidiano. É importante lembrar que a primeira casa, a casa que ela foi morar, né, quando ela se desloca para lá, exatamente conseguiu construir ela mesma, né, com materiais que ela encontrava nas ruas, né, e tudo. E ela dizia que o quarto de despejo é a metáfora, seria uma espécie de uma metáfora, né, da própria favela, né, que tem na cidade, né, que era, então seria metaforicamente a favela é um quarto de despejo, né, tudo. Então veja bem, essa questão gerada pela desigualdade, né, gerada pelas, né, dificuldades estruturais e tudo, fez, né, dela, né, uma lutadora, né, ao mesmo tempo uma sonhadora, porque é interessante isso, né, como que mesmo a pessoa em meio à pobreza, em meio à dificuldade das mais formas, né, variadas formas ali, criando filhos, né, na favela, e assim com muita dificuldade, passando fome, né, passando necessidade. Ela até dizia, né, ela fala isso, né, quarto de despejo, né, que a fome tinha cor amarela, né, que quando ela estava com fome, ela via o mundo, né, as coisas tudo assim de cores amarelas, né, amarelo de fome, né. E depois que ela comia, é que ela conseguia ver, né, as outras cores, né. Então, veja bem, ela relata isso, né, em seu trabalho, né, tudo. Então, quer dizer, então ali ela, né, com toda aquela dificuldade, né, e ela vai trabalhar na casa do médico, né, que ela gostou, e aí ela né, descobre a biblioteca, e aí começa a ler. Então, assim, toda aquela questão, e nas suas obras ela relata isso, o gosto pela leitura, né, a importância de ler, porque é fundamental a leitura, não é? Agora, o mais importante é que mesmo em meio à fome, em meio às degradações, em meio às dificuldades, ela nunca deixou de sonhar, né? Ela manteve o sonho e a utopia como elementos fundamentais para a superação daquilo que ela, então, estava ali vivendo, né? Então, quer dizer, o sonho e a utopia moviam o coração, né,
da Carolina Maria de Jesus, né? Tanto é que ela é considerada como uma das primeiras escritoras negras do Brasil, né? Uma das primeiras, né? Tudo. Então, assim, é para chamar a atenção, né? Sobre essa questão dessa força descritiva que tinha a própria Carolina Maria de Jesus. E o próprio Quarto de Despejo, ela fala o seguinte, ela fala, o meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável. Ainda fala assim, mas não é possível, né? Não é possível. Depois ela pega e fala, eu não estou descontente com a profissão que exerço, né? Já habituei-me a andar suja, já faz 8 anos que cato papel, o desgosto que tenho é residir em favela, né? Todos têm um ideal, o meu é gostar de ler, ela diz, né? Então, assim, veja bem, eu acho que um dado importante, né, eu considero importante registrar, uma questão que Levinas coloca, né, muito bem colocado, né, um filósofo lituano, Manuel Levinas, quando ele diz o seguinte, o ser assumido é uma carga, né? Então, o que que significa assumir-se a questão de você assumir uma essência, né, a sua essência, no mundo de transparência, aliás, no mundo de aparência, né, é a grande dificuldade, né? Você assumir a sua essência mediante o mundo da aparência, em que tudo parece ser uma coisa e depois não é, né? Então, veja bem, esse mundo da aparência, que é o mundo apregoado pelo consumismo, né, pelo capitalismo, né, pelas várias formas, né, de poderes constituídos, né, de relações, né, e tudo. Essa questão, ela então, de certa forma, ela é contrariada, né, através de uma atitude da Carolina, né? Porque a Carolina, ela quer exatamente o que ela faz é assumir essa carga, né, daquilo que ela é, do seu ser, e ela assumir isso literariamente, né? E ela colocar isso, né, a sua voz literária, a sua voz de resistência, né? Ela colocar isso em xeque, né? Ela ter essa clareza, né, e tudo mais, né? E outra coisa, ela tinha total lucidez do que o que ela escrevia não era uma bobagem, né? Ela tinha total clareza, né, de que as coisas que ela escrevia, né, tinha assim, né, uma importância extraordinária, tudo. Passamos agora vamos aqui só observar aqui alguns poemas, né, da Carolina que nós selecionamos, né, para comentar alguns pontos, né, desses poemas, né, eu acho que são fundamentais, né? Aqui tem um poema chamado Humanidade, né? Eu gosto muito, às vezes, de quando falo, né, trazer alguns escritos da pessoa para poder, do escritor, né, para poder mostrar, porque às vezes a gente fala muito e tem hora que fala, mas não tem a obra, né, o texto, né, para ver o texto, né, e para ler o próprio texto, né. E no caso aqui, né, alguns poemas, né. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade que tem aparência nobre que encobre as péssimas qualidades. Vejam bem a grafia dela aí, como é que está, né? Como é modificada, né, a grafia dela, né? Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiros, mas trata com cortesia.
mas tudo é hipocrisia, são rudes e trapaceiros. Isso que está na obra póstuma dela, né, que é Meu Estranho Diário. Próximo poema. Aqui já é uma escrita, né, que está no quarto de despejo. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Tá vendo isso aí, como é que ela se coloca, né? O sonho dela era publicar os livros, publicar os escritos, né? Ela não tinha condições para isso, né? E tudo. Próximo. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer, e deixo esses versos ao meu país, se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Agora, nós selecionamos aqui um outro poema, esse aqui é chamado A Rosa, né? Só para perceber a sensibilidade dela e já com uma outra forma de temática, né? É mesmo para poder pensar assim, como que ela tinha assim, uma sensibilidade muito grande em termos né, de escrita, né, em termos poéticos. Né? Eu sou a flor mais formosa, disse a rosa, vaidosa, sou a musa do poeta. Por todos sou contemplada e adorada, a rainha predileta. Minhas pétalas aveludadas são perfumadas e acariciadas. Que aroma recendente! Para que me serve esta essência, se a existência não me é concernente? Quando surgem as rajadas, sou desfolhada, espalhada. Minha vida é um segundo transitivo, é meu viver de ser a flor rainha do mundo. São versos sublimes, né? São versos assim, maravilhosos, né? Muito belos, né? E tudo. E agora aqui tem só um rápido momento, né, de poder apresentar aqui um pouco as obras da Carolina. Né? Quarto de Despejo, Diário de um Favelado, a Favelada, A Casa de Alvenaria, né, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaços da Fome, Provérbios. Né? Aí depois tem Explicações Póstumas, Diário de Bitita, que ela fala sobre as recordações dela na infância e na juventude. Né? Depois Meu Estranho Diário, Antologia Pessoal, Onde Estás Felicidade, Meu Sonho é Escrever, né, que são contos, né, escritos de versos e tal, que foram publicados após a sua morte. E aí depois, né, já são mais assim escritos, né, para jornal, essas coisas assim, né, que as traduções também de suas obras, algumas traduções, né, uma antologia que ela participou, né, e tudo. Para você ter uma ideia, né, um pouco do conjunto, né, dos seus escritos. Agora, o que acontece? Acontece que Carolina publica, então, é publicado Quarto de Despejo, né, e aí foram vários exemplares, né, um sucesso grande e tudo. Ela consegue então sair da favela, comprar uma casa né, e tudo. E aí, então, assim, né, dá uma certa. E é claro, os editores ali, né, também, fazendo parte deles, aquela coisa, né, e vendo que estava tendo um resultado muito, muito positivo, né, em termos de editoriais, em termos de repercussão da obra, né, de
traduções, né, de uma série de coisas que foram surgindo, né? Todo em torno da questão, né, de evidenciar essa escrita peculiar, né, de uma mulher, né, da favela, né, de uma mulher ali vivendo ali, né, uma mulher que na verdade conheceu, né, na pele, né, todo tipo de sofrimento. Mas assim, as obras exatamente, viu, Antônio? Obras maravilhosas, né, e tudo. Então, veja bem, são assim obras extraordinárias, né, assim perfeitas, né, e tudo. E a Antônia falou certo, essa casa Alvenaria, por exemplo, né, muito bonito, lindo, sabe? Muito lindo, né? O interessante é que a Carolina ela é comovente, né? Assim, a leitura dela é comovente e é envolvente. Acho que isso é um dado muito importante, né? Agora, é claro que sim, as obras dela não foram todas, né, que conseguiram ter essa repercussão, conseguiram ter esse número grande assim, né, de reprodução, né, de tiragens, né, de vendagens e tudo. Então, é aquela coisa do alto e baixo, né, de certa forma. Então, então ela teve esse momento digamos assim, do auge, né, do apogeu, né, depois tem um momento também do próprio declínio, né, e tudo. E, e agora, o mais assim importante, né, é perceber com muita clareza, com muita exatidão, o papel que ela, enquanto mulher, enquanto cidadã, né, enquanto escritora, enquanto o papel que ela exerceu no mundo, né, o papel que ela exerceu, né, no mundo, né, e também o livro Romance, da Fome também, é muito belo, né, o livro Provérbios, que foram escritos no mesmo ano, né, no mesmo período, né, foram publicados, aliás, no mesmo período e tudo. Então, assim, são, na verdade, encontros, né, que ela teve, né, com a escrita, né, com o exercício da palavra, né, de maneira muito grandiosa, de maneira extraordinária e tudo. E tem um dado que nos chama a atenção, assim, que nós temos que, pelo menos da minha parte, né, eu tenho um pouco mais de curiosidade de encontrar isso, né? Talvez alguém que esteja aí até mesmo nesse momento nos participando desse momento dessa nossa conversa aqui possa até dar uma contribuição, que é pensar assim que ela escreve ela tem uma escrita muito peculiar, muito pessoal, né? E ganha, mas ao mesmo tempo é uma escrita de uma dimensão coletiva, de uma voz coletiva muito grande e tudo, e era uma mulher de leitura, né? Lia tudo que ela encontrava, né, pela frente, né? Ela tinha um grande interesse de ler, né? Evidentemente que a leitura alimenta, né, a criatividade, alimenta a escrita e tudo, mas um dado importante é perguntar o seguinte, né? Será o que mais, o que ela leu, o que ela leu, qual foi o autor que ela encontrou, que ela leu, que mais teria chamado a atenção dela, né? Que mais teria talvez inspirado a Carolina, o que mais teria, né, chamado assim, dado a ela, né, um certo estímulo, né, para a questão de escrever, além, né, de toda essa vivência, né, e tudo, porque mesmo você percebendo que né, aqui só alguns poucos poemas que nós mostramos aqui, é uma coisa muito breve, né, mas assim, além de você dos próprios versos, né, dela, né, aliás, em tudo que ela já escreveu, nas coisas que até então eu já pude ler, você percebe assim que por mais que poderia haver toda essa questão de uma vivência dela, né, na favela, né, catando papel, né, no lixo, né, no sofrimento e tudo, mas você percebe que a questão da escrita dela tem uma técnica, né?
além de ser uma coisa confessional, né, ela escreve uma escrita confessional, confessional, testemunhal, mas há uma espécie de uma técnica, né? Há uma espécie, assim, você percebe que realmente uma pessoa que lê, que leu, mas que ela tem, além de ter um registro muito próprio, muito singular em sua escrita, né? Ainda assim, ela detém uma técnica, né? Para escrever, né? Então, quer dizer, você percebe que aquela questão de Cruz de Souza, né? O poeta é um assinalado nesse sentido, né? Então, é como se ela tivesse, assim, já esse, essa coisa traçada, né? De escrever, né, de maneira belíssima, né, de maneira muito profunda, né, dando esse testemunho e tudo mais, e tornando a sua linguagem, né, algo muito peculiar, né, e que chamou a atenção da crítica, chamou a atenção, né, das pessoas que tiveram acesso à sua escrita, tanto é que tiveram algumas pessoas que realmente ficaram com dúvida, né, assim, será se realmente, né, isso é ela mesma que escreve, ou alguém que escreve por ela, ou será se foi o Aldário Dantas que escreveu, né, e por ela, ou ela mesma que escreveu, né? Então houve também isso aí, né, porque aí vem também esse lado do preconceito, né, premente, assim, de achar que a pessoa, por viver na condição que ela vivia, não poderia, então, dali, né, ser uma escritora, né, e ela tinha, né, muita clareza, muita consciência disso aí, né, do que ela representava, do que a sua escrita representava, né? Ela tinha uma autoestima muito grande, né, e dava um valor muito grande para tudo o que ela fazia, né, o que ela escrevia, né, de maneira muito sublime. Então, de toda forma, esse é um registro importante, né, a se mostrar, né? Acho que a Carolina, além de ser comovente, tem essa questão de ser um exemplo de superação e, ao mesmo tempo, um exemplo de uma grande perseverança, né? E mesmo diante das questões, né, das que corroboravam ali contra, né, até mesmo a vida dela, né, e tudo, ela persistiu, né, na sua escrita e persistiu também na procura, né, de quem pudesse publicar e divulgar ali o seu trabalho literário. Então, na verdade, a nossa fala aqui hoje, né, é muito mais uma fala prestando uma homenagem à Carolina, né, e também nesse momento, né, nessa semana que marca aí o Dia da Consciência Negra, né, uma data bastante especial, muito importante, né, e tudo, que uma homenagem, mas também ao mesmo tempo também uma homenagem à nossa Carolina Maria de Jesus, mas também que uma homenagem, né, a todas as pessoas, né, todas as pessoas deste Brasil, né, que sentem, né, que vivem na pele as mesmas dores da Carolina, né, que a Carolina viveu, né, e tudo, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, né? Então acho que isso aí é um fato importante. Então hoje muito mais, né, tem mais esse caráter também da nossa própria fala, de poder registrar isso aqui e agradecer aqui mais uma vez ao NEAB, né, por esse momento tão importante, né, por essa semana aí de conferências, né, de as pessoas poderem discutir temas tão relevantes, né, em tudo. Né, NEAB, como já disse aqui anteriormente, tem um papel histórico muito importante na nossa universidade, e também aqui presto homenagem muito sincera também a um professor, doutor, né, que muito colaborou com o NEAB, que foi um coordenador muito eficiente no NEAB, que é o professor doutor Márcio Antônio Silva, né, e que hoje se encontra aposentado pela nossa universidade, mas que é um grande professor. Eu fui seu aluno, né, uma trajetória brilhante, agora está aposentado, e deu uma grande contribuição para a universidade. É um intelectual, é um pensador, né, um educador, muito, né, muito dedicado, né. Então aqui eu queria prestar minha homenagem aqui nessa fala também ao professor Márcio Antônio Silva, né, e também aqui lembrando da contribuição muito fundamental que ele deu aí ao nosso NEAB, né, e podemos dizer que ele sim, né, foi um educador, né, muito espelhado
nas próprias lições de Paulo Freire, né? Que pensou a educação e que pensa a educação aí muito centrada, né, na própria libertação do homem. Obrigado, então é isso aí. Até a próxima. Professor Antônio Wagner, professor, nós agradecemos imensamente o nosso convite em poder contribuir aqui com a nossa noite, finalizando o nosso evento hoje, dentro da Semana da Consciência Negra aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, promovida aqui pelo NEAD Unimontes, pelo Católicos, pelo Direito de Decidir e pelo PET Ciência da Religião. Tá bom? Então, nesse momento, portanto, quem tem algumas questões, né, para algum comentário, alguma questão ao professor Wagner Rocha, então, por favor. Tem uma questão, professor? Uma questão da professora Maria Nuno de França, professor Wagner. Infelizmente, grande parte dos estudos sobre a escritora Carolina Maria de Jesus ficam limitados, na maioria das vezes, nas análises do primeiro diário. Um comentário. E aí ela coloca a questão: será que isso é uma maneira de não fazer justiça à sua trajetória? Um abraço. Assim, é para responder agora? Falar agora? Oi, Maria. Não, de fato, eu concordo com você, né? Assim, claro que já há também algumas pesquisas que exploram outras obras dela, mas de fato está muito centrado aí mesmo nesse primeiro momento, né? Então tem que abrir mais, tem que haver, né, mais discussões e mais debates sobre isso aí. Agora, o que me chama a atenção, já na sua própria pergunta, né, Maria, é muitas vezes como que a própria academia, né, as universidades são injustas, né, com obras, né, tipo obras da Carolina, né. Então, muitas vezes nós temos dificuldade, a questão do chamado o cânone literário, né, não consegue avançar no sentido de poder dar espaço, né, e proporcionar espaço para maiores pesquisas e debates, né, sobre um trabalho tão importante quanto a da Carolina. Então, isso aí tem que ser revisto, né, pela academia, né? Então, muitas vezes, os trabalhos que aparecem, eles são trabalhos mais, assim, de autores isolados, alguém que tem um interesse pessoal de pesquisar, né, e tudo, mas não que seja algo, né, que possa partir mesmo, assim, de determinados críticos literários, né, que buscam mesmo, assim, incluí-la, né, forçar para que possa incluir a Carolina nos estudos, né, digamos assim, pertencentes ao próprio cânone literário, né? Assim como outros escritores, né, já fazem parte, né? Tem outra questão, professor? Outro comentário aqui da Maria Fernandes. A escritora Carolina Maria é mais um grande exemplo da ação libertadora e transformadora da educação. Um comentário da Maria Fernandes. Sim, com certeza, né? Com certeza. A sua obra, porque sua obra constantemente ela nos educa, né? Ela educa o ser humano a viver em sociedade, né? A compreender, inclusive, a esfera da alteridade, né? A relação com o outro, né? Aquilo que está, né, aí premente na vida orgânica da sociedade, né? Então, assim, sem dúvida, viu? A escrita da Carolina, ela é assim, ela é uma escrita, né, pautada, né, pela própria educação do homem, né, do ser humano, da sociedade. E a Antônia Miranda também colocou um comentário. Muito obrigado, viu, Antônia, pela sua observação aí, pelo seu... a Virgínia colocou o que mesmo, hein, Zé? Muito obrigado, Virgínia, pela sua participação aí. Agradeço muito, viu? Muito obrigado. Nosso amigo, professor João Roberto Oliveira. Muito obrigado pela participação, professor.
Fui seu aluno, né? O professor João Alberto aí presente, muito obrigado. Sempre um professor. É outro exemplo aí, né? É verdade. Né? Com certeza. Obrigado pela presença, professor João. Bom, nós estamos, portanto, chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria, assim, em nome de todo o núcleo de estudos afro-brasileiros da Unimontes, né, UNEAB Unimontes, da ONG Católicas, que a nossa parceira nesse evento, PETA Ciência e Religião, que ficou trabalhando aí nos bastidores para que o evento acontecesse, as transmissões pudessem acontecer com tranquilidade. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao PET, da pessoa da nossa acadêmica, Ana Maria, que sempre está nos bastidores, operacionalizando aqui os trabalhos. Então, a todos vocês que estiveram conosco, né, ao longo dessa semana, o nosso muito obrigado. Eu penso que nós cumprimos o nosso objetivo, que é justamente trazer e dar uma certa visibilidade ao pensamento de pensadoras e pensadores, né, escritores, escritoras negras e negros deste país, né, numa homenagem do Neado Unimontes, exatamente pensando aí no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra dos Zumbi dos Palmares. Portanto, o evento teve como finalidade ser uma oportunidade de refletir e pensar essas questões que nossos expositores tratou aqui ao longo desses dias. A você que esteve conosco, o nosso muitíssimo obrigado. Eu passo agora, mais uma vez, a palavra ao professor Wagner Rocha para as considerações finais. Professor, por favor. Então, mais uma vez eu agradeço aí, né, pelo convite, né, por essa oportunidade, né, e tudo. E também, novamente, eu ressalto aqui a importância, né, desse evento. Eu espero que no próximo ano possa ter novamente. E também aqui com a professora Rita, né, Tavares, que esteve agora aqui, colocou mensagem aqui, tudo. Agradeço, professora, pela presença, né, e tudo, a grande colega, né, tudo. E isso, né, ela está aí, né, parabenizando pela semana. E aí, então é isso, né? E um grande abraço a todas e a todos, muito boa noite. Boa noite, pessoal.